Então, nesta segunda parte, pessoal, nós vamos continuar falando sobre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Já falamos, então, do Espírito Santo trazendo revelação de sonhos e visões, dotando homens de habilidade para que eles pudessem construir o tabernáculo dentro do padrão estabelecido por Deus. Muito bem. E agora, então, nesta segunda parte, nós estaremos falando a respeito, então, da ação do Espírito Santo na vida de juízes e de profetas, principalmente. Então, aqui nós vamos começar aqui como o Espírito Santo como fonte de poder e força, não é? Então, o primeiro exemplo que nós vamos pegar do livro de Juízes, no capítulo 3, de 9 a 11, é do juiz Otiniel, né? Vejam só, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. O Tiniel, filho de Canás, faleceu. Então, o que nós temos aqui? Vejam só. Esse homem, chamado Otiniel, antes de Deus o chamar, ele não tinha essa capacidade de julgamento e de poder libertar o povo. Então, por isso que nós vamos ver aqui, olha, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então, no Antigo Testamento é bastante claro e evidente que Deus realiza os seus propósitos utilizando-se para isso de homens e mulheres. Nós vamos ver aqui a juíza Débora também. Então, Deus, ele tem planos, ele tem propósitos, porém, para ele realizar os seus propósitos, ele chama homens, mas, repito, ele não apenas chama, ele os capacita para a obra. Então, dessa mesma forma, esse mesmo padrão, Deus vai trabalhar também no Novo Testamento, como nós vamos ver ainda. Então, primeiramente, Deus chama, porém, Deus capacita. Por que Deus capacita? Porque Deus sabe que o homem, em si mesmo, ele não tem capacidade para realizar a obra e para realizar os seus planos. Por isso, ele vem com o seu Espírito para capacitar homens, como no caso o Tiniel. Veja outro exemplo, então, né? Aqui mesmo no livro de Juízes, Eude. Olha só o que diz Juízes 3,15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, veja só, ali no livro de Juízes, nós vamos observar que, principalmente no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que até a geração de Josué, né, nós temos a geração de Moisés, a geração de Josué. Até a geração de Josué, o povo conhecia o Senhor seu Deus, e os feitos que Deus realizara a Israel. Porém, depois de Josué, morreu Josué, e a geração posterior, a geração que veio depois de Josué, não conhecia o Senhor, nem os feitos que Deus tinha realizado em Israel. Por causa disso, esse povo buscou a idolatria, eles começaram a adorar os outros deuses. E como resultado da idolatria, Deus então permitia que os povos inimigos dominassem sobre os israelitas. Porém, quando o povo de Deus começava a clamar por livramento, Deus levantava um juiz.
Então, aqui é Eude que está sendo levantado agora. Por quê? Porque o povo clamou a Deus. E é isso que está escrito. Então, os filhos de Israel, aqui, clamaram ao Senhor. E o Senhor lhes suscitou um libertador. Então, todas as vezes que eles se tornavam escravos, por causa da ignorância da palavra, aliás, o desconhecimento da palavra gera escravidão. Por isso que Oséias vai dizer o seguinte: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Então, todas as vezes que nós não conhecemos, nós não temos os preceitos, os mandamentos, os estatutos, os princípios de Deus no nosso coração, quando nós não temos, nós nos tornamos escravos. E ali aquele povo não estava adorando a Yahvé, o Deus único e verdadeiro, o grande eu sou, o Deus de Israel, e eles passavam a adorar outros deuses. Porém, quando eles se tornavam escravos, e era exatamente esse o propósito de Deus, por causa da idolatria, Deus permitia a escravidão, aí sim eles clamavam a Deus. E Deus, na sua misericórdia, então, levantava um juiz para libertar o seu povo. E aqui, nessa ocasião, como nas demais, Deus levantou, então, Eude, mas Eude se torna juiz e liberta debaixo do poder de Deus. Então, sempre essa forma de operar de Deus, ele não opera na força do homem, mas ele opera na sua força, no seu poder. Outro caso é de Débora, tá? Veja, Deus não usou no Antigo Testamento somente homens. É mais característico de Deus utilizar o homem. Mas nós temos um exemplo aqui, que é de Débora, né? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor novamente, veja, se tornaram escravos. Aí eles vêm e clamam. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Agora o Espírito Santo vem e capacita uma mulher, que é Débora, como juíza, né? Ela era profetisa, mas aqui ela vai operar como juíza para então trazer o julgamento e a libertação do povo de Israel. Então, vejam só, eles clamaram, e nessa ocasião foram 20 anos de escravidão. Veja, não há necessidade da escravidão quando nós adoramos o Deus verdadeiro. Quando ocorre a escravidão é porque a adoração está se voltando para outros deuses, e era o que aconteceu muito ali naquela ocasião. Então, 20 anos de opressão, não é? Então, esse Jabim aí, o rei daquela época, estava oprimindo o povo durante 20 anos, então Deus levanta quem? Uma mulher para julgar o povo e para trazer a libertação. O caso de Gideão é bastante característico, né? Quando se prega no livro de Juízes, geralmente a pregação é voltada para a vida de Gideão, né? Então, Gideão também foi tremendamente usado ali no capítulo 6. Nós vamos ver que o povo novamente se desvia de Deus. Aliás, esse é o ciclo do livro de Juízes. O povo se desvia de Deus, Deus permite a escravidão, o povo clama, volta-se para Deus, Deus levanta um juiz. Enquanto esse juiz está em vida, julgando e orientando o povo, Deus está operando. Quando morria esse juiz, o povo se tornava escravo novamente, aí o povo clamava e Deus levantava outro juiz. Então, esse é o ciclo que nós encontramos no livro de Juízes. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Olha novamente o Espírito Santo operando, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Então, o que acontece? Aqui nós temos Deus, o Espírito de Deus operando na vida de Gideão, também para libertar o povo naquela ocasião. Um outro exemplo que nós vamos encontrar é Jefté.
Olha o que nós temos em Juízes 11, 26. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Novamente, quem está atuando com força e poder? O Espírito do Senhor, atravessando este por Gileade e Manassés. Passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então Deus levanta esses homens com o objetivo de libertar o seu povo. Porém, repito, a capacitação vem do próprio Deus, não é a capacitação humana. Sansão é outro caso muito característico, que todos vocês conhecem. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linha queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então, de onde veio essa força de Sansão? De onde veio esse poder, essa ousadia, essa intrepidez ao ponto de, com uma queixada de jumento, ainda fresca, o que significa que era uma queixada de jumento pesada. Então, veja, ele com isso, ele feriu 1000 homens. Imagine a força que estava operando na vida de Sansão. Então, se não fosse esse poder do Espírito Santo agindo na vida dele, ele não teria força suficiente para produzir e para guerrear naquela ocasião. Um outro exemplo agora, nós vamos ver a respeito dos profetas. Então, nós temos aqui Miqueias, um exemplo de como o Espírito Santo operou na vida de Miqueias para que ele pudesse ser, então, um profeta que trouxesse e que levasse a palavra de Deus para o povo naquela ocasião. Então, Miqueias reconhecia a ação do Espírito Santo na sua vida. Observe, então, o que nós vamos encontrar aqui em Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, o próprio profeta aqui reconhece que essa habilidade não vinha dele, mas ele vai dizer: estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo concedendo essa autoridade, esse poder, para que ele pudesse falar ao povo, para que ele pudesse denunciar a transgressão de Jacó e a transgressão de Israel e o pecado do povo naquela ocasião. Então, Miqueias, o profeta, ele é tremendamente usado por Deus nesse sentido. Ezequiel também, veja, em Ezequiel 11:5, nós temos a seguinte afirmação: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me. Essa ideia de caiu sobre mim, ou seja, o Espírito Santo veio sobre ele, como eu disse, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre juízes, sobre profetas, enquanto que no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, caiu sobre mim, veio sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me. Então, novamente, o Espírito Santo falando agora através de Ezequiel. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as reconheço. Então, Deus vai usar a boca do profeta para falar com o povo naquela ocasião. Então, demonstrando, então, que Deus opera, que Deus realiza a sua vontade, mas para isso ele vai usar aqueles que ele chama com um propósito específico, com o propósito de realizar a sua própria obra. Nós temos esse caso também aqui no livro relatado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, de Jaziel, né, mais um profeta,
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, por que Jaziel profetizou? Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, novamente, nós temos o quê? O ministério do Espírito Santo operando na vida de juízes, de profetas, daqueles que ele chama para cumprir os seus propósitos. Então, Deus vem, fala ao povo e traz conforto e traz segurança ao povo através do seu profeta. E nós temos aqui Zacarias também, né? Também no segundo livro das Crônicas 24:20, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Então, ficando evidente essa ação do Espírito Santo. Filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor. Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Então, o que nós temos aqui também? O Espírito de Deus se apoderando, o Espírito de Deus atuando, realizando algo através de Zacarias, falando ao povo. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus. Deus falava através dos seus profetas, daqueles então que ele chamava com um objetivo específico para trazer um recado para o seu povo. Então, isso só era realizado mediante, então, a ação e o poder do Espírito Santo. Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver, então, algo diferente. Nós vamos ver o Espírito Santo vindo no dia de Pentecostes, né? Então, nós temos toda aquela questão da morte e ressurreição de Jesus, a ascensão, Jesus vai ascender aos céus, porém, 10 dias após a sua ascensão, nós temos, então, o Pentecostes, ok? Então, no Pentecostes, Atos capítulo 2, nós temos o Espírito Santo descendo e enchendo todos aqueles que ali estavam aguardando o cumprimento da promessa feita por Joel. Então, naquele dia, no dia de Pentecostes, cumpre-se essa profecia, e então nós temos o Espírito Santo inaugurando a era da igreja. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter agora a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, qual o diferencial principal? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre, no Novo Testamento, o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós e ele vai nos dotar com os dons espirituais para que nós possamos fazer a obra de Deus para aquilo que Deus tem como plano, como objetivo. Então, enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre, no Novo Testamento o Espírito Santo habita em nós e e manifesta em nós os dons espirituais. Então, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dos 5 ofícios, que nós vamos estudar mais especificamente ainda. Os 5 ofícios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que vocês já devem conhecer. Porém, além dos 5 ofícios, esses ofícios estão relacionados com o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus usa esses ofícios para o crescimento da sua igreja. E, além dos ofícios, nós temos os dons espirituais. Então, enquanto os ofícios são os dons ministeriais, nós temos os dons espirituais. Então, pelos ofícios ou pelos dons ministeriais, o Espírito Santo aperfeiçoa a igreja através dos dons espirituais, que nós encontramos em Romanos 12, 1 Coríntios 12,
O Espírito Santo, então, edifica a sua igreja. Então, na próxima aula, estaremos estudando mais especificamente o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Assim, nós finalizamos a aula de hoje e espero, então, que todos vocês tenham recebido mais conhecimento e crescimento com relação a esse assunto, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo.